tem Vinícius Airão, Sinergia Consultoria. Sejam muito bem-vindos, viu? Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo com o senhor, Vinícius, tudo bem? Rapaz, eu vou embora, apertar o botão de delete aqui. Como é que desliga isso aqui? Porque o cara me chamou de senhor, gente. Eita! Aborta isso aí. Educação, tá tudo certo. Autor do blog Vinícius Airão, dissemina conhecimento com conteúdos relevantes para profissionais de energia elétrica, solar, fotovoltaica e gestão de negócios. A palestra vai ter como tema a chave de ouro, vistoria final no comissionamento de solar fotovoltaica, abordando 3 eixos principais: a conceituação e relevância da atividade de comissionamento para projetos de solar, responsabilidades para as diferentes etapas que integram a atividade e a chave de ouro, que é a vistoria final para entrega ao cliente. Tá certo? Tudo certo? Tudo certo. Eu estou pensando agora, quem que escreveu esse texto todo aí que você Quem falou? que escreveu toda essa Bíblia para mim, né? Ninguém tinha dó de mim aqui, Eu Vinícius. já estou até com vergonha. Ninguém tem dó de mim aqui, mas tá tudo certo. Fiquei sabendo que tem uma parte de cachorro ali, não sei o quê. Ele é o apaixonado? Ele é o cara do cachorro. Pelos cachorros? Eu vou deixando avisando. A Mel tá aqui do lado. Eu falei, Mel, você fica lá fora ou aqui dentro? Aí eu acho que a Pri, ela quis ficar aqui dentro. Então, não me responsabilizo. Pode ter participação especial dela, então. Ela Tudo resolveu certo. participar hoje aqui. O evento é pet friendly, tá tudo certo. Só um esquentinho agora, mas boa sorte, viu? Sucesso aí nas palestras. Daqui a pouco a gente retorna e conversa. Igual eu fui das outras vezes. É uma alegria estar com vocês. Num dia de sol do Rio de Janeiro, mais frio. Por isso aqui, como bom carioca, eu tô aqui de casaco. E hoje nós vamos falar de novo, novamente. Aliás, por que de novo, né? Porque com alguma frequência nos últimos 3 ou 4 meses aí, eu tenho tratado muito do assunto de comissionamento. Por que o assunto de comissionamento? Por que a gente tem tratado? Para quem me conhece há mais tempo sabe que eu normalmente estou 2 anos à frente do mercado. Lá em 16 eu já falava sobre o problema da segurança de instalações. Depois disso eu já falava da necessidade de projeto. Hoje, as nossas usinas estão começando, as principais usinas de maior porte, estão começando a ser entregues efetivamente, né? Há um hiato de tempo entre a construção e a operação dessa usina. E hoje, que todas as falhas, tudo aquilo que a gente, né, todo o pessoal aí que conhece engenharia, que milita em engenharia há muito tempo, falou há algum tempo atrás, agora, na hora que se começa a passagem de bastão da construção para operação e manutenção, que a gente está vendo aí os problemas que dão. Então, por isso que a gente também tem abordado nos últimos tempos bastante sobre esse assunto. Então, vamos partir para frente, né? Primeiro eu vou dar uma correção logo no início, né? A gente chama de vistoria final quando ela, na verdade, pela norma, ela não é final, ela é inicial, mas a gente vai, no meio do caminho, falar sobre isso. Primeira coisa que a gente... Pronto. Primeira coisa que a gente precisa lembrar sempre, um sistema de energia solar, uma usina de energia solar é um investimento, né? É isso que move aí o cliente num primeiro momento. Tá? Vamos ser sinceros, ninguém acorda um dia, quer dizer, pode ser que uma ou outra pessoa acorde um dia dizendo eu vou botar uma energia solar porque é muito legal, porque eu quero ser bom para o meio ambiente. Essa não é a principal motivação. A principal motivação é que isso é um investimento. E como é que é esse investimento, né? Como é que isso funciona? Como qualquer investimento. Você vai ver suas receitas, que no caso é a geração energética potencial, a geração daquela determinada região local, o valor do quilowatt-hora líquido, ou seja, o quanto que aquela geração vai te trazer ou de receita ou de economia, não deixa de ser receita, e você vai comparar isso com todas as saídas que você tem, todas as despesas financeiras, desde a despesa de construção, né, o tal do CAPEX, despesas como a locação do terreno, demanda contratada que você vem a pagar, as despesas operacionais para você manter aquele negócio, para idealizar aquele negócio, você também tem as despesas de operação e manutenção do seu próprio empreendimento e, é óbvio, os impostos, né? Aquilo que você paga lá para o nosso sócio lá, o governo, tá? Então, você tem tanto as entradas quanto as saídas, joga isso ao longo do tempo, faz o que nós chamamos
de um fluxo de caixa e se esse fluxo de caixa fizer sentido da ótica financeira de quem vai fazer o aporte, de quem vai tomar a decisão de investir, de construir uma usina. Legal, nós temos aí o nosso negócio. Vamos falar um pouquinho. Primeiro ponto é o CAPEX, né? Eu não gosto desse nome, tá, gente? A gente tem a mania de usar os termos em inglês para poder falar que é mais chique. Eu também faço, tá? Pré-fotovoltaica, eu não usava o termo CAPEX, né? Agora, para fotovoltaica, eu sou obrigado também a usar o termo CAPEX, mas eu não gosto muito não, né? É tudo todo o capital que o investidor vai despender para poder colocar aquele empreendimento, aquela sua usina em pé. Gente, o que que afeta o CAPEX, né? Quais são as variáveis que vão levar aí a vários cenários do CAPEX? Aí a gente não pode muito fugir do conceito tradicional de gestão de projetos, tá? Os puristas de GP vão reclamar comigo que eu só usei a tríplice restrição, tá? Mas seria o escopo, né? O escopo do meu projeto, da minha usina, qual o tempo que essa usina vai levar para ser efetivamente construída e qual o custo disso. E a gente sabe que se eu mexer em qualquer uma dessas três variáveis, com certeza eu vou mexer em pelo menos uma. Como é que eu reduzo o custo? Por exemplo, alterando o escopo. Como é que eu reduzo o tempo? Alterando o escopo ou então aumentando o custo, né? Eu faço 2 turnos de trabalho. Se eu faço 2 turnos de trabalho, por exemplo, eu vou ter que ter um adicional noturno ou talvez mudar a curva aí do meu histograma. Eu posso ter uma ideia de uma atividade manual mais barata, mas resolvo fazer uma atividade que seja mais rápida, mas aí já não é mais manual, é mecanizada e ela pode custar mais. Esses são uma série de exemplos possíveis que a gente tem. Tá? E as decisões tomadas nesse momento, que são decisões tomadas lá em projeto, né? Naquela primeira reunião, naquele primeiro momento onde você tem que atender os requisitos, o escopo, e aí você define quais requisitos, o transformador é a óleo, o transformador é a seco, eu vou usar tracker, eu vou fazer uma usina numa instalação, com estrutura fixa, né? O meu terreno disponível tem uma clive, não dá para botar tracker, ou vou colocar tracker fazendo uma terraplanagem, tudo isso vai entrar, vai influir no CAPEX, vai incluir também no tempo. Quanto tempo vai levar para aquele empreendimento ficar pronto? Ou seja, até a partir de que data que aquele empreendimento vai efetivamente trazer receita. Isso tudo são variáveis importantes. Quando a gente fala de investimento, quando a gente fala de dinheiro, tempo é dinheiro, né? Afeta demais a análise. E a gente tem hoje no mercado uma preocupação porque nós vendemos ilusão. Vocês não gostaram disso, mas nós vendemos ilusão. 90 ou 95%, isso é dado, tá? Não é do Ibope, é dado da empresa de pesquisa Vinícius Airão. 90 ou 95% do tempo do que se fala em fotovoltaica, das palestras, da literatura, só fala em vender. É isso. Quem vende o curso diz que fotovoltaica é muito legal, não precisa nem de engenharia, né? Como fazer 6 em 7 na fotovoltaica, como performar, faça marketing digital, contrate minha empresa, eu tenho lá um monte de escritor para você ter os seus posts, vamos impulsionar no Google, vamos fazer isso, tudo está focado na venda. Compre o meu kit, a minha empresa, a minha distribuidora tem a plataforma ótima para você. Você entra na plataforma, tem o teu orçamento, você não precisa nem saber calcular o fotovoltaica, porque a minha plataforma tem lá uma base de dados e eu entro com latitude e longitude e tenho o seu kit ideal. É isso que você ouve, 95% do tempo. E aí depois o que você fica? Você fica tentando fazer a obra, o projeto, o custo caber no tal do teu CAPEX. Né? E quando você faz isso, você em algum momento vai carregar teu problema lá na operação e manutenção. Porque quando a gente começa com essa brincadeira, é bastante provável que você venha sacrificar qualidade. Essa é a realidade
nua e crua. Vocês podem não gostar, os vendedores não vão gostar nada, mas fotovoltaica, felizmente para mim, ainda é uma disciplina de engenharia. E aí, como é que a gente começa a ter certeza? Porque alguém vai ter que, em algum momento, salvar o investidor, o cara que colocou o dinheiro lá, né? Porque no fundo, quem coloca na reta é o dono do dinheiro. Esse é o grande detalhe. E aí um meio, né, de assegurar isso, uma forma, uma metodologia seria o comissionamento. Então, comissionar visa assegurar que aquela usina que você fez foi projetado, instalado, testado para ser operado e para ser mantido de acordo com as necessidades e requisitos operacionais do proprietário. O comissionamento feito ao final da construção, ou seja, antes da entrada em operação, não é a melhor prática, porque, no fim das contas, se tiver vícios ou falhas, ele vai apontar vícios ou falhas e vai trazer ainda um prejuízo para o investidor. Aqueles de nós que estão aqui assistindo, que estão habituados a fazer comissionamento, ou às vezes a gente usa outro nome, em instalações elétricas, por exemplo, vão lembrar que fazer recebimento de obra de SPDA ou de instalações elétricas depois de pronta, quantos de nós já não fizeram? Eu fiz várias inspeções, por exemplo, em obras grandes, onde o quadro não atendia às necessidades, os requisitos de obra. No final de obra, é muito difícil que se consiga que se troque isso. Em contrapartida, em outras obras onde eu participei desde o início, eu não permiti nem ao instalador, porque eu tinha que aprovar, que colocasse, por exemplo, um quadro aí que não atendesse às necessidades e às prerrogativas da NBR, por exemplo, 60439 à época. Tá? Então, esse é um ponto importante. Mas o comissionamento em energia solar vai ter algumas, não vou dizer vantagens, né, mas pelo menos tem alguns critérios já claros. Vamos para a linha do tempo de uma usina solar. Primeira coisa é o início, né? O início é uma decisão de investimento, né? Grande maioria dos casos, não todos os casos, 100% dos casos praticamente, se for uma instalação pequena, né, você vai lá, bota embaixo do bolso, faz oferta de valor lá para o seu cliente, mostra para ele, olha, você vai investir aí 10, 30, 40, 50 mil reais comigo e vai ter uma economia de 100, 200, 300 mil reais por mês. Aí o proprietário lá, dono da residência, toma a decisão de investimento, tira o dinheiro dele da poupança, ou então você também leva para ele o financiamento de um banco, mostra para ele, né, que as parcelas do financiamento são menores do que ele vai economizar, e assim que você faz. Numa usina maior, já é um pouco mais difícil, você faz uma análise um pouco mais rebuscada, aliás, bastante mais rebuscada, e bate na porta do investidor e mostra para ele o fluxo de caixa e quanto ele vai ganhar ao longo do tempo. Essa é a ideia. Mas tem que partir dessa análise. Na análise financeira, alguém tomou a decisão de investimento. Vamos lá. Como é que é a segunda etapa? A segunda etapa aí, eu estou chamando de engenharia. E engenharia aí, nesse quesito aqui, né? Eu estou falando a parte do projeto, do design, que é onde você vai definir os requisitos, onde você vai definir as especificações, tanto as mínimas, quanto as de performance que você precisa, e quanto aquelas que se referem à qualidade, a você reduzir o custo de operação e manutenção ou aceitar alguns custos de operação e manutenção. Exemplo, requisito de geração, você vai validar lá com o inversor e com o módulo e com o tipo de estrutura, né? Fixa ou tracker. Isso é um requisito que você vê lá no projeto. Requisitos de preocupação com operação e manutenção, como, por exemplo, a determinação por premissa de projeto que o transformador vai ser a óleo mineral ou vai ser a seco. O transformador a seco é mais caro. Mas em compensação, o custo de manutenção é menor, porque você não tem análise de óleo, não tem troca de óleo ao longo dos 20, 25 anos de usina. Né? Então, o que pesa? Quem é que está analisando? Né? Vou sacrificar um pouquinho o CAPEX para reduzir o OPEX? Essas
condições de contornos são ou deveriam ser determinadas lá na engenharia, né? Foi como eu resolvi chamar. Então, tudo que for o design, o projeto, aquisição, licenciamento, meio ambiente, tudo isso estaria envolvido no que eu chamei de engenharia. Depois você tem efetivamente a construção, né? Já defini projeto, já defini equipamento, o que pode, o que não pode ser modificado. Vou contratar agora a empresa que vai construir. Ela constrói. Em algum momento eu vou chamar lá a concessionária, Light Enel, Energisa, CPFL. Olha, sou muito legal, acabei minha obra. Vem aqui, me conecta, me conectou. Depois disso, o construtor, a princípio, vai embora. Tchau e bênção. Deus te abençoe. E aí você se vira agora para fazer operação e manutenção. E aí você pode, né, contratar uma empresa especializada, se for uma usina de porte maior, em operação e manutenção. Se for um pequenininho, se você for um cara serelepe, você vai ofertar esse serviço aí para o seu cliente. Se você não for um cara serelepe, Deus abençoe esse cliente, né? Quando tiver sol, tiver tudo ok, ele vai gerando. Então, essa seria mais ou menos a linha do tempo. Algumas coisas importantes é que a gente tem o hábito de achar que quando conectou, que tá legal. Não, não tá legal. A concessionária não verifica se está legal. Não é função dela. As pessoas esquecem que a concessionária, ela não aprova um projeto. Na verdade, ela avalia se as instalações oferecem ou não risco ao sistema elétrico de potência. Esse é o objetivo da concessionária. Algumas cometem a falha de escrever projeto aprovado, mas isso é uma tolice. Até porque, se a concessionária aprovasse o meu projeto, ela passaria a ser ela passaria responsável junto comigo por vícios que porventura eu tenha cometido tanto no meu projeto quanto na minha conclusão. Então, o fato de estar conectado não é garantia nenhuma de qualidade ou de confiabilidade. Isso é um ponto importante, principalmente para quem está entrando na engenharia há pouco tempo ou quem está entrando no segmento que envolve contatos com concessionárias. Isso é um item importante. Bom, quando você tem lá a conexão e agora tem a construção, em algum momento você tem aí a passagem de bastão entre o construtor e a empresa que vai fazer a operação e manutenção ou o responsável aí, né? Às vezes pode ser do próprio cliente, ele não necessariamente precisa ter uma empresa terceira para fazer essa operação e manutenção, mas em algum momento você vai ter a passagem de bastão, a transferência de responsabilidade. Gente, entendam, o investimento leva em consideração uma premissa. Eu vou gastar tanto e eu vou ter uma receita de tanto, um fluxo de caixa ao longo do tempo. Um dos itens nesse fluxo de caixa é o custo de operação e manutenção, e o outro é geração. Se gerar menos do que previu, por falha, por defeitos de equipamento, por má manutenção, ou por ter se vendido algo e se colocado outra coisa, por indisponibilidade, vai dar problema para quem? Para o investidor. Em algum momento após a entrega, o construtor vai embora. Ele tem um período, é óbvio, de garantia, operação assistida, mas isso varia aí, 3 meses, um ano talvez. Para qualquer um que já tenha comprado um imóvel de construtora, um imóvel na planta, sabe que é isso que acontece, né. Ela tem uma garantia? Tem garantias que são longas, mas nos primeiros 3 meses o atendimento, pronto atendimento é mais rápido. E nos primeiros 3 meses numa obra de instalações prediais, uma obra civil, por exemplo, aparecem os defeitos. No fotovoltaica, não é assim, né. Num prédio recém-entregue, começa a aparecer os vazamentos. Você vê logo, começa a manchar, mas tem alguns problemas em uma obra de instalação que não aparecem logo no início. E aí quem comprou esse apartamento, rapaz, um ano depois, para acionar a assistência técnica da construtora, dá problema. Agora imagine fotovoltaica.
né? Porque o problema te impede de gerar, o problema afeta o seu fluxo de caixa, o problema afeta o investimento que foi passado para o cliente. Então, tem que existir alguma coisa aí entre a construção e a conexão, depois também entre a conexão e a operação, para a gente ter certeza que tá legal, que o escopo foi entregue, que o desempenho vai ser aquele acordado. É isso. E vamos lembrar sempre que, a priori, quem vai ficar com os frutos da usina, o investidor, a priori é leigo. Na maioria dos casos é leigo, porque nós, engenheiros, não sabemos ganhar dinheiro. É pouco provável que nós sejamos efetivamente o dono da usina, né? Com exceção do meu amigo Rômulo, mas tudo bem. Então, entre a construção e a conexão, quando eu estou terminando aí a obra na construção, antes da conexão, eu deveria passar por três condições. Na verdade, são três, né? Seria uma só e todas as outras estão envolvidas, que é justamente o meu comissionamento. Eu teria a inspeção, a verificação e depois o relatório de inspeção. Isso tudo tem que ser feito antes, a princípio, de conectar, tá? Eu não aguento, eu vou ter que falar, né? Me chamaram agora, me pediram para fazer alguns ensaios de comissionamento. E um dos ensaios de comissionamento era justamente, né, um ensaio de classe 2, que é a cor viver, ensaio de cor viver. E aí pediram, Vinícius, eu também queria termografia. Eu falei, legal, mas termografia a gente faz depois que você conectar. Não, mas já está conectada. Aí eu não aguentei, né? Eu falei, se está conectada, para que você quer um ensaio de cor viver? Porque ele era para ter sido feito antes de conectar. Pelo menos é óbvio, né? Naqueles objetivos ali do ensaio. Então, não adianta. Fazer por fazer, só para preencher o papel, não tem muito, muito sentido, né? A vida que segue. Mas a gente precisa agora também entender o que é inspeção e o que é verificação. Então, pegando lá o nosso dicionário, nesse caso aí, o nosso dicionário, essa conceituação, está na própria norma que vai versar sobre comissionamento em usinas fotovoltaicas, né? Então, inspeção é o exame da instalação elétrica, utilizando os sentidos. Uma inspeção não necessita, nesse momento, que você faça medições. Visual. O que você olha? Se está corretamente instalado, se a seleção foi correta, se está uma montagem adequada. Por exemplo, 70%, 80%, de novo, né? Vinícius Airão, Instituto de Pesquisa, das imagens que passam nos nossos WhatsApps, né? Criticando, nego fez besteira. A maioria dos casos a gente está vendo falhas, vendo vícios só numa inspeção. Nós usamos apenas um dos sentidos, inclusive, só a visão. Não estamos nem usando os outros sentidos. Isso caracteriza uma inspeção. Depois nós temos os ensaios de comissionamento, tá? Ou seja, você vai realizar medições para comprovar o correto funcionamento ou para identificar defeitos, caso hajam. E depois disso tudo, gente, se você inspecionou e verificou, inspecionou e fez os ensaios, você precisa documentar isso. Por quê? Para que você tenha consciência, conhecimento de que foi feito, o que foi feito. Pronto. E outro, porque uma instalação ela tem uma vida útil. Eu vou precisar, daqui a algum tempo, poder olhar a evolução dela. Como é que está se comportando aqueles registros, aquelas medições ao longo do tempo? Se você não tiver isto documentado, escrito, você não consegue, você perde essa grande vantagem que essa inspeção, que esse comissionamento original te deu. Então, você precisa também fazer o relatório, né? Quando você faz uma inspeção, algumas coisas que você vê foi projetado conforme normas?
foi instalado conforme normas? Alguns exemplos, por exemplo, projetado conforme normas. Eu tenho um hotel e resolvi colocar o meu sistema fotovoltaico, meu inversor, perdão, nesse hotel, lá no térreo. O hotel tem 10 andares, 20 andares, eu botei no térreo. E aí, para economizar dinheiro, eu resolvi colocar um cabo de alumínio. Está projetado? Pode? Não, não pode. Não pode porque cabo de alumínio, pela NBR 5410, não pode ser utilizado em locais de alta afluência de público. Tem motivos, tem uma série de motivos técnicos para isso, não vamos entrar. Mas esse é o primeiro ponto, né? Alguém tem que verificar isso. Parte da inspeção foi instalado conforme norma, né? Tá fixo, tá certinho. Eu, por exemplo, fiz agora, não era de solar, mas eu acho que vale o exemplo. Eu fui assistente técnico de uma contra a Enel Rio e tinham problemas lá na rede de distribuição. A rede de distribuição compacta, ela precisa de uma série de espaçadores no meio. O pessoal está chamando de cavalo marinho, não sei porquê. E eu tinha um monte de locais onde não tinha esse espaçador. Então, foi projetado conforme normas, tá? Mas não foi instalado conforme normas. E se os equipamentos são condizentes com a característica do projeto? Ainda bem que vocês estão aqui, que vocês não estão na outra sala, lá com o Márcio Rosa. Ele vai estar falando sobre, por exemplo, o DPS em fotovoltaica, né? Quantas vezes eu encontrei DPS que não são os corretos para o lado corrente contínua fotovoltaica. Vai te trazer o risco de incêndio. Quantas vezes eu encontrei um disjuntor de corrente alternada utilizado num local de corrente contínua? Também não pode, né? Tem motivo para não poder, né? Então, isso tudo você consegue verificar aí em uma inspeção. E uma coisa importante, né? Gente, como engenheiro, a gente é tarado para fazer ensaio. Rapaz, tu já viu isso, né? Eu aqui, todo lesado, né? Dá uma chave de fenda, dá um alicate, velho, todo enrolado. Mas chega um brinquedinho novo, chega um analisador de energia, chega um traçador de cor viver, aí vai o bonitão lá, né? Todo sem jeito, doido para ir medir, para brincar. Ainda mais agora, você tem as coisas tudo com gráfico, você bota no celular, aquele negócio todo, né? Gente, só que você só pode brincar dessas coisas todas depois da inspeção. A inspeção precede os ensaios. A inspeção precede os ensaios. É tudo óbvio, gente, é tudo óbvio, mas em solar nós detonamos a engenharia. Eu fico até com medo, né? Quando eu digo para os meus pares que eu todo setor de energia solar, eu fico até com medo, porque eu fico pensando, o cara vai me olhar, o cara vai pensar assim, rapaz, mas o Vinícius é ruim mesmo, velho. Porque o cara já estava no mercado de construção civil, né? Em vez de estar no mercado de potência, né? Tava fazendo lá, instalação predial, né? Aí o cara já me olhava meio assim, agora ele mora lá embaixo, porque o que vocês estão detonando a engenharia na energia solar não tá mole, não. A gente devia pegar as empresas de solar, a maioria delas, e botar eles para, cara, pro mercado de marketing, né? Cara, preciso de um cara de marketing. Aí você pergunta pro cara, você trabalhou em energia solar? Trabalhei. Então tu pode vir trabalhar no meu marketing, porque só se sabe vender. Engenharia mesmo, a gente detonou, né? Os ensaios, só para dar uma passão, são divididos em duas categorias. Categoria 1, que é um conjunto padrão, que tem que ser feito em todas as instalações fotovoltaicas. Todas. Todas é todas. Todas é 100%. Ok? Né? E a categoria 2, que é uma sequência expandida, né? 2 ensaios pelo menos a mais, que é justamente traçar a curva IV e o ensaio de inspeção termográfica, tá? E ele só é feito, normalmente ele é feito para sistemas maiores. Vinícius, o que são sistemas maiores? A norma não diz se 10K, 50K, 100K, o que é sistema maior. Outro dia eu estava com uma dúvida sobre alguma coisa, uma questão sobre alguma coisa para o João Cunha, não tinha nada a ver com solar, né? Eu discutindo que eu não concordava com outro profissional, amigo nosso, e que não funcionava. Aí eu perguntei, mas vem cá, o que é grande e o que é pequeno? No caso específico, né? Não vou reconhecer minha ignorância em que aqui não.
Aí ele olhou para mim e falou: Vinícius, se você não sabe o que é grande ou é pequeno, não, não tem como eu te responder. Aí, ok, então é isso mesmo. O que é um sistema grande que merece a categoria 2? Velho, se você não sabe, não sou eu que vou responder para você. Mas eu diria a você, assim, né, fazendo uma aproximação, que eu entendo que qualquer coisa de mini geração já mereceria os outros dois ensaios, tanto o ensaio de Curviver quanto de termografia. Porque termografia você vai identificar uma série de coisas, né? Termografia em instalações elétricas é uma coisa muito importante. Então, acho que termografia a gente já pode aí botar para alguma coisa de mini. E o traçador de Curviver também, porque você já está, né? Qualquer coisa aí de 75 kW CA, deu aí uns 100 kW pico pelo menos, ninguém está pagando menos do que 350, 400 mil sobre isso. Acho que aí vale realmente esse comprador, né? O investidor ter algum nível de garantia maior. Mas é uma opinião, quem vai definir o que é grande ou o que é pequeno, ou seja, quando é necessária a categoria 2, a priori é você e não eu. E por último, você entra com o seu relatório, que mínimo que tem que ter aí informações do sistema, o que foi inspecionado, registro de inspeção, inclusive fotográfico, e aí fica uma observação, né? Isso eu aprendi há alguns anos atrás, num treinamento que eu fiz sobre autovistoria predial, de guardar todas as fotos. Não necessariamente a gente coloca no relatório em si 100% das imagens que nós tiramos, mas eles orientavam a guardar todas as fotos. Agora pode ser na nuvem, né? Na época era num HD externo, deixar arquivado, porque se você no futuro, em alguma condição judicial, tiver que comprovar o que você escreveu, você tem lá todo o registro das suas fotos, tá? Registrar os resultados do que você mediu, o intervalo recomendado até a próxima verificação, né? Aliás, todos nós, né? A gente vai ao médico, ou deveria ir, com alguma frequência. Quanto mais velho você fica, mais vezes você visita o médico, né? É mais comum que a gente se preocupe com os filhos, quando criança, né? Depois que a gente vai ficando burro velho igual a mim, fica com medo do médico. Mas, da mesma forma, isso vale aí para uma instalação, né? E, muito importante, a assinatura das pessoas que realizaram a verificação. Por que das pessoas? Porque não tem que ser necessariamente o mesmo profissional que fez toda a verificação. Pode ser alguém que validou se estava projetado conforme norma, essa coisa toda, alguém que foi lá só e fez os ensaios de comissionamento. Então, no final do relatório de verificação, cada um lá assina em cima de suas responsabilidades. Quem fez aquilo se responsabiliza por aquilo. Simples. Qual o nosso problema? Quem faz essa verificação? Hoje, é óbvio, num sistema pequeno, gente, vai ser o próprio executor, né? Numa usina maior, numa usina maior, coisas de Brasil, como eu falei, nós estamos matando a engenharia, o lobo está tomando conta do galinheiro. Quem faz a verificação, quem faz os ensaios de condicionamento, tem sido quem executa. Eu não vejo muito sentido nisso de que quem executa faz os ensaios. Reparem, gente, eu concordo que o cara que execute, ele tem que fazer os ensaios antes dele chamar o cliente. Tem sim, porque se tiver coisa errada, ele tem que resolver logo. Mas a entrega final, o meu ponto de vista, devia ser feito por um terceiro. Isso é opinião. Não existe nenhum instrumento legal ou normativo que diga que a verificação, que a acreditação, que a conformidade tem que ser de terceira parte. Eu gosto da ideia de terceira parte. Irão, você sempre gostou? Não, gente. Quando eu era executor, eu não gostava da terceira parte. Eu ficava ofendido. Pô, o cara tem que botar um cara para me vigiar, para ensaiar. Anos depois, ainda como instalador, eu entendi que as minhas obras eram melhores quão melhor fosse o meu fiscal. Então, eu mudei de lado, eu sou o cara que quer fazer a terceira parte, mas ainda quando eu era o cara que ficava ofendido em algum momento
por um terceiro vir me inspecionar, eu aprendi que tinha validade do que o terceiro faria. Bom, mas aí é só esses ensaios, num primeiro momento, visam garantir o que também é segurança, né? O ensaio, por exemplo, de continuidade dos condutores de proteção, os ensaios de resistência e de isolamento visam todos eles garantir mais segurança, né? A primeira coisa que você quer, né? Você vai ligar um fotovoltaico, velho, eu não quero que ele pegue fogo. É isso. Só que não pegar fogo não significa que eu vou ter um fluxo de caixa do jeito que eu quero. Até porque não pegar fogo é sua obrigação. Você quer ter a certeza apenas de que na hora que fez a execução não houve nenhuma coisa. Afinal de contas, nós somos humanos, equipamentos vêm com defeito, isso tudo ocorre. Mas você está preocupado quando faz aquela passagem de bastão conector. E agora eu vou passar para o meu cliente na operação e manutenção, eu estou preocupado com a avaliação de desempenho. E aí é muito legal, porque a mesma norma que trata de comissionamento, que é a NBR 16274, e uma coisa que eu gosto de salientar sempre, a NBR 16274 entrou em vigor em 6 de abril de 2014, tirando os dinossauros da Solar, Nicol, Café, Ronilson, e mais uma meia dúzia de gato pingado, a maioria de nós, a grande maioria de nós, entrou no mercado depois disso. Eu entrei no mercado em 2016. Ou seja, teoricamente, todos vocês que estão aqui participando desse evento deveriam conhecer e dominar a 16274. Depois, se a gente pudesse fazer uma enquete, eu não sei se dá para fazer aqui, e vocês respondessem com... Sinceramente, a gente vai ver aí que talvez menos de 5% conhece a norma. E um número menor ainda domina a norma. A norma também tem lá a avaliação de desempenho. A norma vai me dizer que essa avaliação de desempenho é direcionada a sistemas de grande porte, faz sentido, né? E qual o objetivo? Analisar o comportamento para estimar os parâmetros de desempenho, bem como a produção de energia. E para quem que isso é relevante? Para investidores, porque para o investidor, gente, a decisão foi um fluxo de caixa. O fluxo de caixa leva em consideração a geração estimada. Olha, gente, a gente faz futurologia. A gente diz para o cliente, com base em dados climáticos do passado, que a performance com um certo grau de desvio estatístico, a performance vai ser aquela no futuro. É isso que você diz. Agora, quando ela não performa, ou quando ela performa abaixo daquilo que você, abre aspas, projetou, como é que você sabe se mudaram as condições climáticas? Lembrando sempre, eu olho o clima do passado para replicá-lo no futuro. Isso tem um grau de erro. Vai ter, ponto. Agora, se nas condições daquele momento o meu sistema está ou não performando, isso é fundamental para o investidor e isso é fundamental para o operador do sistema. Se você pegou um contrato de operação e manutenção e o cara te entregou uma usina ruim, que o construtor foi ruim e você não viu, tem boa chance de você, empresa de operação e manutenção, se ferrar no contrato. Pode ter ônus para você. Então, a avaliação de desempenho é fundamental, no mínimo, para o investidor e para o operador do sistema. A norma vai mostrar quais são os passos a passos, né? Tem dois meios de fazer isso, que são bem parecidos os dois meios, os passo a passo para você fazer a avaliação de desempenho. E uma coisa interessante, ela vai falar na avaliação de desempenho para que você faça pelo menos a primeira, que eu acho fundamental, um mês depois da usina ter sido conectada. Por quê? Por causa de alguma degradação, para você já estar dentro aí das condições normais de temperatura e pressão, tá? E aí um ponto importante que tem a ver lá com os ensaios originais de comissionamento, a medição da curva IV vai te servir também para a medição da potência dos arranjos. Você tem duas hipóteses de fazer isso, dois meios. O mais simples, né, que eu espero que você já tenha feito o comissionamento padrão lá, você já sabe fazer e traçar ali a bendita da curva IV. Onde eu quero chegar nisso tudo, né? Esse comissionamento ou não comissionamento, ele traz riscos e traz
oportunidades, né, do meu projeto. Exemplo de riscos, multas contratuais. Atrasou o prazo, não performa, coisa do gênero. Prejuízo para o construtor, prejuízo para o investidor, porque não dá, né, aquele fluxo de caixa previsto, altos custos de operação e manutenção, usina indisponível. A gente tem uma série de histórias aí de erros de projeto, de produto, né? A gente não pode falar todas elas, mas já temos aí no mercado e é óbvio que em algum momento isso vai também dar ações judiciais. Em contrapartida, onde tem risco, tem oportunidade, ou seja, alguém tem que fazer a engenharia do proprietário. Está na hora de tirar o lobo do galinheiro. Também vão ter perícias técnicas, se isso for judicial, certificação de terceira parte. Vai gerar gente que seja especialista em ensaio, porque você tem que ensaiar e tem que interpretar, né, conseguir saber o que você está fazendo, e especialistas em identificações de defeitos. Esses são alguns exemplos que me passaram pela cabeça. Fiz certinho o tempo aí que me pediram. Muito obrigado a todos pela companhia. E eu tenho que descobrir como é que eu saio.